Eu sou Carlos José Gato da Costa, tenho 62 anos, sou natural de Oriximiná, no estado do Pará. Iniciei como aprendiz numa marcenaria com 14 anos em Oriximiná. Meu trabalho lá era carregar a serragem, ficar observando e lixar, levar as ferramentas para os profissionais. Nessa brincadeira eu passei um ano e pouco. Eu falo brincadeira, mas não era brincadeira. Porque se tu não aprendesse, tu não ganhava nada. Eu passei muito tempo para poder receber um trocado, né? E eu estava lá porque minha mãe me colocou lá. Se eu voltasse para casa, eu apanhava para me voltar para lá, para me aprender. Aí eu aprendi a operar as máquinas, isso já com muito tempo. Eu já desenvolvi alguns trabalhos em algumas máquinas, sabe, como torno, desempenadeira, planadeira e outras mais. Aí como eu já sabia operar as máquinas, aí quando ele saiu para almoçar, eu ficava lá na oficina para fazer as miniaturas de cadeira, jogo de cadeira, mesa, cama para boneca, e que eu tinha que ficar, mesmo com fome, mas eu ficava, porque eu tinha que ganhar alguma coisa, aí era para me vender. Aí vendia o material para os professores, alunos, aí fui me sentindo incentivado, porque ganhei um dinheiro e tal, e foi meu primeiro passo no artesanato em madeira. Eu permaneci dos 14 aos 16 anos nessa marcenaria sem ganhar nada. Foi lá que eu aprendi a ser um marceneiro. Saí de lá com 16 anos, encontrei a oficina do Cláudio Canto, fiquei lá dos 16 aos 18 e aprendi muito porque ele era um cara muito técnico e eu aprendi muito com ele, graças a Deus, e deu a classificação na minha carteira. Aí com 18 anos eu já era um marceneiro profissional. Aí eu fiquei lá mais 6 meses, mestre Cláudio. E aí foi para trombetas. Aí sim eu fui trabalhar profissionalmente lá. Era muita cama, muito guarda-roupa, muita porta, tudo, muita charpanta. Era trabalho para dar em doido, sabe? Foi uma experiência que eu tive lá muito grande. Na área onde eu trabalhava, nós éramos 1000 homens. Nunca tinha trabalhado com tanta gente assim. Aprendi muito, graças a Deus. Aos 22 anos de idade, cheguei no extinto território federal do Amapá, cidade de Macapá. Trabalhei por 10 anos empregado como marceneiro profissional. Trabalhei mais 10 anos na minha própria marcenaria, no bairro Jardim Felicidade 1. Inspirei várias pessoas, como meus 2 filhos, o Emerson e o Jonathan, meu irmão Jonas. Esses 20 anos que eu trabalhei em Macapá, né? Hoje estou atualmente no Calçoene, trabalhando em marcenaria, artesanato, eu e minha família. Eu estou morando aqui no Calçoene há quase 19 anos e trabalhando com marcenaria e artesanato. Eu trabalho com vários materiais, eu vou mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. Eu faço mesa, bancos, armários, uma diversidade de coisas. Aqui em casa, tudo eu que faço, a maior parte desse material. Eu faço reutilização de alguns objetos que eu acho que funciona. Faço cabide,
As garrafas de vinho, o pessoal não quer, me dão. Eu faço esse frigômetro. Cuia, coco também, faço uma espécie de coco. As garrafas de Blackstone, também faço as canecas, esses depósitos. Espelho que quebra na sua casa, a gente personaliza, faz a moldura e fica só filé. Isso aqui, eu fiz essa pequena moldura aqui que é para reutilizar um vidro para o cliente. Se você tiver vidro, espelho assim na sua casa, quiser que a gente dê um grauzinho, fica bacana. Esse vidro aqui era de uma estante de uma vizinha lá em Macapá. Ela ia jogar fora, já tinha jogado. Eu falei para ela se ela não ia querer mais. Ela disse que não, perguntei se podia pegar. Ela disse que sim. Aí eu trouxe. As portas desse armário já tinham jogado fora esse vidro. Foi, juntei. Eu faço trabalho com osso. Isso aqui dá um trabalho para limpar, que tem higienização. E isso aqui são os pingentes que são feitos a partir quando o osso está bem limpo. E chaveiros, imitação de dentes de animais, garfo para tirar macarrão, espátula para passar manteiga, e outras coisas a mais também. A cerâmica, gente, eu já conhecia, que a minha avó, a minha mãe, ela fazia peças lá no Sapuquá, município de Oriximiná, onde eu nasci. Mas ninguém dava muita importância, porque não tinha para quem vender, fazia só para uso doméstico. E agora, a partir de 2021, conheci seu Paulo Mendes, veio dar um curso aqui no Calçoene, e eu aprendi muitas técnicas com ele, sabe? E pediu se eu quisesse continuar para mim ir lá em Macapá com ele. Então dei muitas viagens lá daqui, do Calçoene em Macapá, aprendendo técnicas com o seu Paulo, sabe? Foi meu mestre. E hoje ele continua, sabe? Quando eu tenho dúvida de alguma coisa, eu ligo para ele, sabe? Ele me diz como é que é, sabe? E foi assim. Estou até hoje aí, graças a Deus. Sabe? Oi, sou Ana Clara, sou filha do artesão Carlos Gato. Falar sobre o meu pai é dizer que ele é muito criativo em tudo que ele faz. Do nada ele tá ali, ele tem uma ideia, ele pensa uma coisa, ele vem correndo pra mim, pra mamãe. Olha, eu pensei tal coisa, olha esse desenho. Às vezes nem é num papel, é num pedaço de tábua que sobra das coisas que ele faz, com um desenho rabiscado. Então ele é muito criativo, ele é um ótimo inventor. Se ele não tem uma máquina, ele vai atrás das peças de coisas que ele encontra, de máquina de lavar, de várias outras coisas, e faz uma invenção para ele trabalhar. A maioria das coisas dele foi tudo ele que fez. Então é muita criatividade numa pessoa só. Convivendo com meu pai, com a minha mãe, vendo eles trabalhar com artesanato, minha mãe sempre me incentivou a desenhar, a pintar, a participar das coisas, a aprender. Então eu tenho alguns dons, algumas coisas que vieram dessa criação. Meu pai é um excelente profissional, então ele e a minha mãe contribuem muito para levar o nome do artesanato calçoenense para vários lugares. Eu sou Maria do Carmo de Souza Almeida, artesã aqui no município de Calçoene, esposa do seu Carlos. Falar do seu Carlos é falar de um companheiro de vida, um companheiro de trabalho. Ele é essa pessoa com quem eu divido tudo dessa questão do artesanato. Chego para ele, eu digo assim, eu chamo ele de gordo, né? Eu digo, gordo, eu tive uma ideia. Bora fazer tal coisa? Ele sempre diz assim, bora. E aí às vezes ele pede assim, desenha isso aí, escreve no papel.
e eu escrevo, eu desenho e ele me ajuda a colocar essa ideia em prática. E quando eu dou esse desenho, esse protótipo para ele, ele vai, ele corta, ele plana. E às vezes nós trabalhamos junto, eu também trabalho em algumas máquinas menores, a gente lixa, faço alguns recortes. No final eu pinto, eu desenho, eu faço algumas coisas que ele não faz. Mas no geral o nosso trabalho é em conjunto. Tem partes que são minhas, tem partes que são dele. Um trabalho tem às vezes as nossas 3 mãos nele, como minha, dele e da Clara. Então o seu Carlos, ele é uma pessoa muito, muito, muito criativo. Ele é aquela pessoa que a gente fala com ele e ele já vem ajudando na ideia. Ele é um excelente profissional, tanto na parte de marcenaria como na parte de artesanato. Ele é essa pessoa que completa esse trabalho aqui que a gente chama de Arte Santa Clara, que é um trabalho que nós fazemos em conjunto aqui, a nossa família. Olá a todos, me chamo Gideia Moraes, sou artesão ceramista aqui no município de Calçoene. Falar do seu Carlos, falar de um professor incentivador do artesanato aqui no município, porque quando eu iniciei na minha trajetória como ceramista, ele foi um dos muitos incentivadores para eu continuar nesse ramo. E quando ele me convidou para eu vir aqui para a oficina dele, aprender mais sobre a cerâmica, foi uma imersão mesmo real, uma imersão completa, onde com ele eu pude aprender todas as técnicas que a gente precisa para dominar a cerâmica, desde a limpeza do barro, desde a tiração do barro, aonde é o melhor lugar para tirar, até a parte de beneficiamento da argila e depois da construção da peça. Peguei aulas no torno com ele e assim eu fui me aprimorando cada vez mais, e hoje em dia eu posso dizer que eu sou o que eu sou hoje porque eu tive um professor que o nome dele foi o seu Carlos. Ele é um grande profissional, um grande mestre para mim, porque foi com ele que eu comecei a dominar mesmo a cerâmica. E hoje em dia, sempre que possível, eu venho aqui, a gente faz peças em conjunto. Eu participei de várias feiras com ele, onde a gente dividiu ali uma troca de saberes muito enriquecedora, tanto para mim quanto para ele. Atualmente, mais que um professor, o seu Carlos é um grande amigo, que eu vou levar pro resto da vida. Olá, eu sou a professora Marinês Rigor. Eu sou dirigente aqui, zeladora do Terreiro São Jorge, há mais ou menos uns quase 30 anos aí nessa caminhada. Pertenço à matriz africana, sou moradora aqui de Calçoene, nascida e criada aqui. E assim, o seu Carlos, muitos chamam de gordo, mas eu prefiro chamar pelo nome dele. É um artesão aqui do município, uma pessoa que já trabalha há bastante tempo aqui no município. Eu observava muito, já ouvia falar, ele juntamente com a família dele, uma família de artesãos aqui do município, e a gente passa a observar e querer comprar os produtos, valorizar as pessoas que trabalham aqui no município. Eu passei, inclusive, essa cadeira a qual estou sentada, é feito pela mão desse artesão, o seu Carlos, daqui do município de Calçoene. E tenho outros produtos que eu fui adquirindo com ele, com a família dele, que sempre quando a gente precisa de alguma coisa a gente vai lá, sempre tem algum produto que a gente passe assim, a pessoa se agrada e passa a adquirir esse produto. Então é uma pessoa que trabalha super bem no município. Quando as pessoas encomendam, são muitas coisas que ele tem que fazer para muita gente, mas ele sempre gosta de deixar, o seu cliente satisfeito, entregar. Ele gosta de fazer o pé da letra, como as pessoas dizem aqui no município, na perfeição. Ele gosta de agradar mesmo o cliente com os olhos e com o gosto mesmo pela arte que ele faz aqui no município, tanto na madeira quanto mexer com o barro em si. A própria casa aqui, meu axé, a gente já adquiriu muitas, alguidar, quartinhas, muitos produtos feitos pelas mãos desse artesão aqui no município. Então, assim, a gente poderia estar indo buscar fora do município,
mas nós precisamos valorizar as pessoas daqui do município, as pessoas que trabalham aqui, e a pessoa se valoriza, o artesão ele se valoriza, mas nós, enquanto munícipes, nós temos que dar valor ao que é daqui, ao que é produzido. O barro é daqui, tem toda uma estrutura, toda uma questão assim de um respeito, né? Que nós aqui do Matriz Africana, a gente tem muito respeito pelos elementos da natureza. E aí, como eu tenho aqui fixado o meu terreiro, meu axé aqui em Calçoene, nada melhor do que eu adquirir os produtos daqui da minha terra, valorizando os artesãos aqui do município, né? Que a gente verifica como é que é tudo. Então eu quero dizer assim que ele é um excelente artesão aqui e vem contribuindo muito pelo município. Sou a professora Estélcia Costa Meguiar, presidente do Fórum Líder Região dos Lagos e também coordenadora do projeto Coletivo Calçoene. E nós estamos aqui para falar de um profissional incrível, que é o senhor Carlos Gato. Senhor Carlos Gato, iniciamos a nossa parceria em 2015 com o projeto Trilhas do Cunhanim. Seguimos para o Trilhas do Goiabal, onde coletamos madeira que vem na maré do Oceano Atlântico, na praia do Goiabal, e originando o projeto A Coleção Raízes. E recentemente estivemos no Sebrae Amapá com o projeto Coletivo Calçoene, e assim temos peças belíssimas que traduzem a nossa identidade cultural e preservam, mantêm viva a nossa história, do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigada. De artesanato calçoenense. O artesanato que o seu Carlos faz, ele não é somente uma essência dele, mas é a essência de um coletivo calçoenense chamado Arte Santa Clara, que vai além do artesanato. Ele é um projeto de vida, de resistência cultural e de fortalecimento da economia criativa em Calçoene. Cada peça criada por seu Carlos e sua família carrega o toque de ancestralidade, o cuidado da natureza, o amor pela arte feita à mão. Seu Carlos, sua trajetória inspira a nós todos. Sua arte representa o nosso povo, você é o nosso orgulho calçoenense e merece todo o nosso respeito e nosso reconhecimento. Parabéns por sua contribuição à cultura e ao artesanato do nosso município. Me chamo Ezequias Costa, estou secretário de Trabalho e Empreendedorismo do Estado do Amapá. Falar do Carlos José Gato é muito fácil, gente. É um artesão profissional que possui uma habilidade muito grande em fazer trabalhos manuais através da madeira, da cerâmica, e vem se especializando a cada ano, produzindo peças lindíssimas e contribuindo para a divulgação do artesanato do município de Calçoene e do estado do Amapá. É um artesão que vem participando de feiras e eventos juntamente com a sua família, fazendo com que o município de Calçoene ganhe notoriedade e visibilidade através de seu artesanato. Todo dia é dia de aprender. Eu venho tentando aprender cada vez mais, melhorar. Hoje eu sou um artesão profissional, sou reconhecido, tenho a carteira do PAB. Meu conselho para futuras gerações, para quem quiser ser artesão, nunca desista, porque é difícil, sabe? Encontra críticas, muita coisa pela frente da gente se encontra. E se a gente for fraco, a gente desiste rápido. Porque eu comecei com 14 anos de idade, hoje eu estou com 62 anos, sabe? Até hoje ainda encontro barreira pela frente. Para você ser um artesão, você tem que enfrentar todos os desafios e gostar do que faz. Sabe? E eu quero agradecer a Deus, a minha mãe, que já é falecida, que me colocou lá nesse lugar para me aprender. Se não fosse ela, eu acho que não tinha aprendido nada disso daí. Então tenho que agradecer muito a ela. Sabe? Agradeço todos os clientes que fizeram compras comigo, que todos foram muito importantes. Agradeço o município de Calçoene, um lugar que eu gosto muito e tem me dado muitas oportunidades.
Quero agradecer em especial a minha família por todo o apoio, parceria e companheirismo nessa jornada.